As duas linhas da vida. Irmãos do movimento gnóstico salvadorenho, irmãos de Honduras, irmãos guatemaltecos e irmãos de nossa terra mexicana, paz inverencial. Irmãos, vocês estão aqui para me ouvir, e eu me encontro aqui, pronto, para lhes falar. Entre vocês e eu deve haver um intercâmbio mútuo, entre vocês e eu deve existir compreensão criadora. Só assim poderemos, realmente, entender o sentido prático da reunião desta noite. Qual é o objeto real de nossa existência? Para que estamos aqui? Por quê? Isto é algo que devemos elucidar com clareza meridiana, isto é algo que devemos sopesar, analisar, processar serenamente. Vivemos no mundo, com que objeto? Sofremos o indizível, para quê? Lutamos para conseguir aquilo que se chama pão, abrigo e refúgio, e depois de tudo o quê? Em que ficam todos os nossos esforços? Viver para viver, trabalhar para viver e logo morrer, é acaso algo maravilhoso? Em verdade, irmãos, que se faz necessário compreender o sentido de nossa existência, o sentido do viver. Há duas linhas na vida, a uma poderíamos chamá-la horizontal, a outra, a vertical, e formam cruz dentro de nós mesmos, aqui e agora, não um segundo mais adiante, não um segundo mais atrás. Necessitamos nós, objetivar um pouco estas duas linhas. A horizontal começa com o nascimento e termina com a morte. Ante cada berço existe a perspectiva de um sepulcro, tudo que nasce deve morrer. Na horizontal estão os processos do nascer, crescer, reproduzir-se, envelhecer e logo morrer. Na horizontal estão os vãos prazeres da vida, licores, fornicações, adultérios, etc. Na horizontal está a luta pelo pão de cada dia, a luta por não morrer, por existir sob a luz do sol. Na horizontal estão todos esses sofrimentos íntimos da vida prática, do lar, da rua, do escritório, etc. Nada maravilhoso pode oferecer-nos a linha horizontal. Mas existe outra linha totalmente diferente, quero referir-me, em forma enfática, à vertical. Antes, como já disse, horizontal e vertical formam cruz. Mas esta vertical é interessante, nesta vertical estão os distintos níveis do ser, nesta vertical estão os poderes transcendentais e transcendentes do íntimo, nesta vertical estão os poderes esotéricos, os poderes que divinizam, a revolução da consciência, etc. Com as forças da vertical podemos nós influir decididamente sobre os aspectos horizontais da vida prática, podemos mudar totalmente nosso próprio destino, fazer de nossa vida algo diferente, algo distinto, passar a ser algo totalmente distinto ao que temos sido, ao que somos, ao que temos conhecido nesta amarga existência. É, pois, a vertical, maravilhosa, revolucionária por natureza, mas se precisa ter um pouquinho de inquietudes. Antes de tudo me pergunto e pergunto a todos os aqui presentes, estamos acaso contentes com o que somos? Quem de vocês, verdadeiramente, se sente feliz, no sentido mais completo da palavra? Quem de vocês se sente ditoso? Devemos ser sinceros, nenhum de nós goza da autêntica felicidade, nenhum de nós pode dizer que vive em paz, nenhum de nós pode dizer que se encontra em um oásis de bem-aventurança. Temos inquietudes terríveis, desgostos, ansiedades, amarguras, sofremos muito e nosso coração palpita com intensidade tremenda. Necessitamos sair deste lodo em que nos encontramos. Necessitamos, de verdade, mudar radicalmente, e isto somente seria possível se nós apelarmos aos poderes transcendentais e transcendentes da vertical. Quando alguém, que marcha pela horizontal, se lembra de si mesmo, de seu próprio ser, quando se pergunta: quem sou? De onde venho? Para onde vou? Qual é o objeto da existência? Indubitavelmente, entra pela senda vertical, que é a senda da revolução, a senda que conduz ao super-homem. Chegou a hora do super-homem. O animal intelectual, realmente, não é mais que uma ponte estendida entre o animal inferior e o super-homem. Nós necessitamos converter-nos em verdadeiros reis da criação, em amós de si mesmos, em senhores de tudo que é, de tudo que tem sido, de tudo que será. É urgente uma mudança, uma transformação total, é urgente sair quanto antes deste brejal, deste caos em que nos encontramos, em que nos debatemos miseravelmente. As leis da terra jamais poderiam brindar-nos a paz,
as leis da Terra nunca poderiam brindar-nos a autêntica felicidade que transforma radicalmente, as leis da Terra não poderiam brindar-nos nunca a liberdade. Assim, pois, é urgente nos metermos pelo caminho vertical que levamos dentro de nós mesmos. Aqui e agora, chegou a hora da grande revolução, da revolução psicológica, da revolução em marcha, da revolução que há de nos conduzir para o super-homem. Irmãos gnósticos aqui reunidos, convidamo-los a refletir sobre o super-homem, convidamo-los a pensar na mudança total, convidamo-los a entrar por essa senda vertical revolucionária que os conduzirá, inevitavelmente, para a libertação final. Vocês não são felizes, eu sei. E não serão felizes enquanto não percorrerem com firmeza a senda vertical, não serão felizes enquanto não chegarem às alturas do super-homem, não serão felizes enquanto não libertarem a consciência do lodo doloroso deste mundo, não serão felizes enquanto não experimentarem isso que é o real, isso que não é do tempo, isso que é a verdade. Assim, pois, irmãos que esta noite estáis reunidos, convidou-vos à reflexão. Na senda vertical está a revolução da consciência. Quando alguém admite que tem uma psicologia própria, indubitavelmente começa a trabalhar sobre si mesmo, então é óbvio que entra pela senda vertical. Somos um verdadeiro enigma para nós mesmos, um enigma que há que decifrar, um enigma que há que resolver, um enigma que há que quebrantar. Não nos conhecemos, lamentavelmente ainda que creiamos que sim nos conhecemos. Necessitamos ser sinceros consigo mesmos, necessitamos fazer-lhe a dissecação ao mim mesmo, ao si mesmo, ao eu mesmo. Facilmente se admite que temos um corpo físico provido de órgãos, um organismo. Mas poucos compreendem, de verdade, que temos uma psicologia particular. Quando alguém entende que tem uma psicologia, começa a trabalhar sobre si mesmo, aqui e agora. Quando alguém compreende que tem uma psicologia, começa com o processo da autoobservação psicológica. Quem começa a observar-se a si mesmo, converte-se de fato em um indivíduo diferente, distinto a todos, completamente distinto. Mas as pessoas têm tendência a admitir somente a questão física, o tridimensional, o corpo denso, porque o podem ver, ouvir, tocar e apalpar. Poucos, em verdade, são aqueles que sinceramente aceitam ter uma psicologia de tipo bem particular. Quando alguém o aceita, de fato começa a observar-se e isto torna algo diferente a seus próximos. Observar-se, para conhecer-se, é o melhor do melhor. Alguém me dizia outro dia, ou há algum tempo, para ser mais claro, que sim se conhecia a si mesmo. Então não tive inconveniente algum em dizer-lhe: se você se conhece a si mesmo, diga-me, quantos átomos tem um pelo de seu bigode? O homem disse: bem, isso sim não sei eu. Ah! Disse-lhe, se não conhece um pelo de seu bigode, se não sabe quantos átomos tem, muito menos vai conhecer a totalidade de si mesmo. Inquestionavelmente, aquele homem teve mais que aceitar minha afirmação. Quando alguém se conhece a si mesmo profundamente, conhece o universo e aos deuses. Na senda vertical nos propomos antes de tudo nos conhecer a si mesmos, porque só nos conhecendo a si mesmos podemos conhecer aos demais. Na senda vertical, meus queridos irmãos, temos que fazer um inventário psicológico de si mesmos, para saber quanto temos e quanto nos falta. Há muito que devemos eliminar, muito de ridículo em nosso interior, e também há muito em nós que devemos conquistar, que nos falta. Nos sobra muito, nos falta muito. Na senda vertical fazemos um inventário de si mesmos, para saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o objeto da existência. Aqui, reunidos nós nesta sala, devemos tratar de inquirir um pouco, devemos tratar de nos autoconhecermos. Devemos, em verdade, colocar o tema de si mesmos, pô-lo sobre o tapete da mesa, se é que em realidade estamos dispostos a trabalhar para mudar totalmente. Na senda vertical estão os distintos níveis do ser. Quando alguém começa a trabalhar sobre si mesmo para eliminar tal ou qual defeito psicológico, indubitavelmente, entra de fato e por direito próprio, em um nível superior do ser. Tem-nos sido dito, e com grande verdade, que o nível do ser de cada qual atrai sua própria vida. Um homem é o que é sua vida. Observem vocês uma vaca em pleno estábulo, seu próprio nível do ser atrai sua própria vida.
Se a uma vaca tiramos nós do estábulo e a levamos para nossa recâmara, se lhe pomos ali um ajudante de câmara, a penteamos muito bem, a enchemos de talco, a perfumamos, não por isso deixará de ser vaca, ela continuará com seus costumes de vaca. Ela fará então de nossa bela recâmara um estábulo, não mudará, porque o nível do ser de cada qual atrai sua própria vida. Se tiramos de entre as multidões a um mendigo farrapento e o levamos ao palácio de Buckingham, para que viva ali, ao lado da rainha Isabel, em princípio será atendido por muitos criados, se lhe considerará um grande senhor. Mas seu nível do ser atrairá sua própria vida, logo os criados aqueles, encontrarão neste mendigo costumes muito distintos aos do palácio, verão que é avaro, verão que guarda os dinheiros em forma terrível, que não gastará jamais um centavo, nem para ajudar a um amigo. Se darão conta de sua irritabilidade, se darão conta de sua falta de escrúpulos, se darão conta de sua fofoca, se vingará de inimigos, etc. Dizem que se diz, e chegará, por último, o momento em que ele se verá a si mesmo sozinho, em pleno palácio de Buckingham, terá que rogar aos criados que lhe levem ao menos um prato para comer, porque eles já não quererão atendê-lo, o abandonarão, e dentro do mesmo palácio de Buckingham, ainda que se vista o melhor possível, continuará sendo o que é, um mendigo. O nível do ser de cada qual atrai sua própria vida, um homem é o que é sua vida. Muitos se preocupam por ter enormes quantidades de dinheiro, dizem, se eu ganhasse na loteria, quão diferente seria minha existência. Com um prêmio de Natal extraordinário, mudaria radicalmente. Mas isso é falso, completamente falso, porque o nível do ser atrai sua própria vida. Um homem, repito, é o que é sua vida. Convém que nós reflitamos em todas estas questões. Não é conseguindo enormes quantidades de dinheiro como vamos nós a mudar nossa mesma existência, não. O que necessitamos é passar a um nível superior do ser. Coloquemo-nos, por um momento, em um desses lugares estranhos da cidade, em uma dessas cidades perdidas, em um desses terrenos onde os paraquedistas, associados, formam existências, diríamos, coletivas, infra-humanas, para que vejamos melhor a questão do nível do ser. Recordo ter contemplado um grupo de pessoas paraquedistas, vivendo em um terreno desses, brigavam entre si diariamente, embebedavam-se, feriam-se, matavam-se, e aquela colônia que outrora viverá tranquila, teve que passar por surpresas inauditas. Diariamente as patrulhas da polícia faziam ressoar por ali suas sirenes, ouviam-se gritos de dor, de ódio, de ira, etc. E aquelas infelizes pessoas continuavam como sempre, sofrendo terrivelmente, obviamente, seu nível de ser atraía sua própria vida. Se por um momento alguém, um desses, tivesse refletido ainda que fosse por um instante, se tivesse proposto estudar-se a si mesmo, se tivesse descoberto seus defeitos psicológicos e ousado, se tivesse metido pela senda vertical revolucionária da psicologia, obviamente teria podido eliminar alguns defeitos, talvez a ira, possivelmente o ódio, o egoísmo, a fofoca, etc. Conclusão: mudaria de nível do ser, e mudando de nível do ser, se refinariam em seus costumes, indubitavelmente, então já não poderia entender-se com aquelas pessoas que o rodeavam, essas pessoas tampouco se entenderiam com ele. Precisado se veria fazer novas amizades e por lei, simplesmente, de afinidades psicológicas, contrairia novas amizades. No final, ao mudar de nível do ser mudaria sua vida, possivelmente essas novas amizades lhe brindariam novas oportunidades, mediante a inter-relação, mudaria o aspecto econômico de sua própria existência, conseguiria um trabalho diferente, melhoraria notavelmente. Assim pois que o nível do ser de cada qual atrai sua própria vida, e que um homem é o que é sua vida. Na senda vertical temos a possibilidade de mudar nosso próprio nível do ser, se, assim o fizermos, se eliminarmos de nós mesmos os defeitos psicológicos, o resultado será extraordinário, porque ao mudar nosso próprio nível do ser mudará também toda a nossa vida. Quando alguém muda radicalmente, muda também tudo o que o rodeia. As circunstâncias estas molestas da existência, as circunstâncias nada agradáveis da vida, não são senão meras projeções do que em nosso interior sucede. Se em nosso interior, nós, mudamos, as circunstâncias externas mudarão também. Mas se interiormente não mudamos, as circunstâncias exteriores tampouco mudarão. Já Dom Emmanuel Kant, o filósofo de Königsberg, disse, o exterior é o interior.
Em outras palavras, aclararemos dizendo, o exterior não é mais que o reflexo do que interiormente somos. Se somos pessoas iracundas, se odiamos, se somos ciumentos, invejosos, perversos, as circunstâncias que nos rodearão serão perversas, fatais, sinistras, poderão ser anotadas até na imprensa vermelha. E se somos nós pessoas decentes, se vivemos em harmonia com o infinito, se respiramos paz, se irradiamos amor, felicidade, contentamento, as circunstâncias que emanarão de nós mesmos serão belas, teremos relações belíssimas, haverá harmonia com todos os que nos rodeiam. São muitos os que me escrevem contando-me seus problemas, que diz a mulher, meu marido foi-se com outra mulher, que o marido, que a mulher já não quer viver com ele porque foi-se com outro homem, que como faz, que como vai resolver o problema, que lhe devem e não lhe querem pagar, que lhe formaram um processo e agora como vai resolvê-lo, que lhe ajude a resolver o processo, etc., etc., etc. Cada caso, por comum, resulta complicado, difícil, todos querem que se lhes resolvam seus problemas, todos anelam viver em paz, ter uma harmonia extraordinária, entre a felicidade, sem problemas. Mas não querem dar-se conta, os que assim me escrevem, de que a raiz de todos os problemas a levam em seu interior, de que esses problemas não são mais que as projeções de seu interior, que de seu interior estão saindo os problemas, porque um homem é o que a sua vida e nada mais que isso, o que a sua vida. Se não muda seu próprio nível do ser, se não muda sua vida interior, não mudará nada, o exterior não é mais que a projeção do interior. Chegou a hora de entender isto. Querem felicidade, mas de onde vão sacá-la? Não querem, pois, admitir que os erros ou as causas, melhor diríamos, de tudo o que lhes está acontecendo as levam dentro de si mesmos. Sim, cada qual leva as causas de seus sofrimentos dentro de si mesmo, e enquanto as causas não se dissolverem, os sofrimentos tampouco se dissolverão, todo efeito tem sua causa, toda causa provoca seu efeito. Assim, pois, que os que nos metemos a andar a senda vertical, antes de tudo, nos propomos a autodescoberta, conhecer nossos próprios erros para extirpá-los, para sacá-los de nós mesmos, porque só assim poderemos mudar fundamentalmente. Um homem é o que a sua vida, se um homem não trabalha a sua própria vida, indubitavelmente está perdendo tempo miseravelmente. A vida é como uma película que conclui aparentemente com a morte. A morte é o regresso ao ponto de partida original, com a possibilidade de voltar a projetar sobre o tapete do mundo, a mesma vida. No budismo fala Zenos das vidas sucessivas, mas eu digo, em verdade, que não há vidas sucessivas. O que há, o que realmente existem são existências sucessivas, porque a vida é a mesma. Quando chega a hora da morte, termina a película, a enrolamos e a levamos para a eternidade, ali a revivemos em forma retrospectiva. Não esqueçam vocês que assim como há um espaço tridimensional, visível e tangível, assim também existe um espaço psicológico, e isto é inegável, inquestionável, axiomático. No espaço psicológico continua nossa própria vida, ali a revivemos, digo, em forma retrospectiva. Mais tarde retornamos, regressamos no tempo, nos reincorporamos em um novo organismo, essa é a lei do eterno retorno de todas as coisas. E regressamos para voltar a projetar nossa mesmíssima vida, para projetá-la outra vez sobre o tapete deste mundo. Assim, pois, não são vidas sucessivas o que existe, realmente o que há são existências sucessivas, distinguem dose entre vidas sucessivas e existências sucessivas. Vida não há senão uma, a que levamos, a que trazemos, a que voltamos a levar e a que nos voltamos a trazer, sempre a mesma. Existências sim. A cada alma se lhe designam 108 existências. Estou fazendo estas afirmações porque estou ante um auditório muito especial, estou ante um auditório formado por pessoas do movimento gnóstico internacional, por pessoas revolucionárias, rebeldes, dispostas, em verdade, a seguir pela senda vertical, pela senda das transformações, pelo caminho que nos há de conduzir ao super-homem. Chegou o instante de refletirmos no que é nossa própria vida. Se não mudamos essa película da vida, essa que levamos, essa que voltamos a trazer, se não a modificamos, continuará sempre repetindo-se e se repetirá através de 108 existências, e se apesar de tudo não a mudamos, teremos que ir, como diz o dito por aí, com a música a outro lugar,
teremos que levar nossa vida ao reino mineral submersa. Que tal reino é uma realidade, ninguém o pode negar, pois estamos vivendo sobre a epiderme desta pobre terra que viaja conosco através do espaço infinito. Que o Dante Alighieri, em sua Divina Comédia, tenha localizado seu infernus dentro do reino mineral submersa, nada tem de estranho, e isto sabem os divinos e os humanos. Obviamente, aqueles que fracassam na transformação de sua própria vida, aqueles que não são capazes de eliminar seus defeitos psicológicos, haverão de evoluir no tempo, dentro dos 9 círculos dantescos, até a morte segunda. E não é nada agradável evoluir no tempo. Eu, pessoalmente, não tenho medo do infernus. Nos mundos infernos se desintegra o ego, o eu, o mim mesmo, esse eu da psicologia experimental, esse eu que estudam todos os psicólogos deste planeta. No reino mineral submersa passamos sempre pela morte segunda, mas em verdade, que não é nada agradável desenvolver-se involutivamente dentro dos 9 círculos do Dante Alighieri, não recomendaria vocês passar pelo Mictlan, com suas provas tão terríveis. Precisamente aqui, em nosso querido México, falavam nossos antepassados de Anahuac sobre o Mictlan. Esse Mictlan não é outra coisa senão os mundos infernos do Dante, com seus 9 círculos infernais. Ali estão todas as provas tremendas de que falaram os antigos iniciados. Ali está a sabedoria que nos mostrará o Florentino Alighieri, Dante. Ali está a sabedoria que pintou Virgílio, o autor de A Eneida. Inenarráveis amarguras passam aqueles que entram na involução submersa dos mundos infernos, por conseguinte, não é aconselhável evoluir no tempo. Obviamente, aqueles que passam por essas tremendas provas, depois da morte segunda ingressam aos paraísos elementais da natureza, posteriormente evoluem nos 4 reinos, para voltar a alcançar o estado humano que outrora perderam. Dissolver o eu é fundamental e é melhor fazê-lo aqui e agora. Me vem nestes momentos à memória uma passagem de Maomé. Já estando muito ancião e a ponto de morrer, junto à fonte cristalina de um oásis, dirigiu-se às multidões e disse: Se alguém devo algo, que me cuspa o rosto. Certamente, um homem avançou até ele e lhe cuspiu o rosto. Aquele homem sábio, Maomé, lavou a cara, pois, na fonte cristalina daquele oásis e exclamou: Mais vale pagar tudo de uma vez, em vida, e não depois da morte. E é que os sofrimentos que se hão de atravessar no Mictlan dos astecas são certamente dolorosos. Por todos estes motivos, temos que refletir. Há almas que preferem libertar-se de uma vez por todas, e que ingressam, como diz a sabedoria de nossos antepassados de Anahuac, ao Tlalocan, são regiões inefáveis, vivamente representadas por Tlaloc, o deus da chuva. Existem regiões inefáveis no mundo molecular, governadas por Huitzilopochtli, o deus do fogo, ou pelo deus morcego, etc. Vivas representações do esoterismo antigo, vivas representações de mística cristã e asteca, transcendente e transcendental. Em todo caso, enquanto alguém não dissolver o ego, tampouco tem direito a entrar nessas regiões inefáveis de que nos falaram as religiões antigas, enquanto alguém não houver dissolvido o eu mesmo, enquanto não se houver elevado na linha vertical, onde estão os distintos níveis do ser, tampouco terá direito a que sua consciência superlativa e transcendental ingresse aos paraísos moleculares. Quem de verdade tente lograr a autêntica felicidade, deverá começar por entrar pelo caminho vertical. Na vertical se nos tem ensinado, claramente, que não somos ainda indivíduos sagrados, que cada um de nós é uma pessoa-máquina e que dentro de nossa pessoa há muitas pessoas. Dentro de nós há muitas pessoas psicológicas, temos o eu da ira, temos o eu do ódio, também, temos o eu da inveja, temos o eu dos ciúmes, temos o eu da fofoca, temos o eu da ambição, temos o eu da astúcia, etc., etc., etc. Todos estes eus que temos não são mera ficção, são tremenda realidade para quem haja desenvolvido o sentido da autoobservação psicológica. Todos estes eu pessoas entram e saem de nosso corpo físico à vontade, todos estes eus pessoas têm também 3 cérebros, cada eu pessoa tem, pois, um cérebro intelectual, um cérebro emocional e um cérebro motor instintivo sexual, cada eu pessoa é, por si mesmo, uma entidade completa. Assim, pois, dentro de nossa pessoa vivem muitas pessoas que entram e saem livremente de nosso organismo. Agora entenderão vocês por que, em verdade, não temos nós um critério completo,
Porque estamos cheios de terríveis contradições, um momento dizemos uma coisa, outro momento afirmamos o contrário. Se nos pudéssemos ver em um espelho tal como somos, se nos pudéssemos ver de corpo inteiro, psicologicamente falando, posso dizer-lhes, em nome da verdade, que nos tornaríamos loucos, que fugiríamos apavorados, que trataríamos de escapar de nós mesmos. Se fossemos uma pessoa responsável, se cada um de nós fosse um indivíduo sagrado, se fosse íntegro, tudo seria diferente. Mas nós não somos íntegros, pois não possuímos isso que se chama unicidade. Somos uma multiplicidade desordenada e caótica, cremos vivos e estamos mortos. Dentro de nós vivem muitos espectros da morte. O eu odeio, o eu tenho ciúmes, o eu tenho inveja, o eu sou luxurioso, o eu sou iracundo, etc, etc, etc. Todos estes eus pessoas, repito, entram e saem de nosso corpo. Dentro de cada eu pessoa temos em verdade engarrafada uma fração de nossa própria consciência. Assim, pois, nossa consciência está engarrafada entre toda essa multiplicidade de eus que constituem o mim mesmo, nossa consciência. Engarrafada funciona em virtude de seu próprio condicionamento, isto é, temos a consciência adormecida. De todos os fenômenos físicos que se sucedem ao nosso redor, e, é claro, físicos, e sublinho, tão somente podemos perceber uma milionésima parte de tais fenômenos, isto é, existe uma multiplicidade extraordinária de fenômenos físicos que acontecem ao nosso redor e que não somos capazes em verdade de perceber. Estamos adormecidos, mas cremos estar despertos, não admitimos estar adormecidos, até nos ofendemos quando alguém nos trata de tais, mas em verdade, necessitamos despertar. Os 4 evangelhos insistem na necessidade de despertar. Se nós estivéssemos despertos, poderíamos ver, ouvir, tocar e apalpar as grandes realidades dos mundos superiores. Se nós estivéssemos despertos, a vida para nós seria totalmente diferente. Não seríamos vítimas das circunstâncias, poderíamos manejá-las à vontade. Mas nós, em verdade, não estamos despertos, nós estamos profundamente adormecidos, nós dormimos profundamente, ignoramos que ignoramos. Chegou a hora em que nos preocupemos pelo despertar. Quando despertarmos, poderemos perceber perfeitamente isso que é a verdade, isso que não é do tempo, isso que está além do corpo, dos afetos e da mente. Quando alguém experimenta o real, também experimenta um elemento que transforma radicalmente. Nós necessitamos experimentar esse elemento, com o propósito de trabalhar intensamente sobre nós mesmos. Faz-se necessário, antes de tudo, dissolver essas personalidades VAS que carregamos em nosso interior, com o objetivo, precisamente, de despertar consciência. Quando um eu psicológico, seja de ira, seja de ódio, etc., é desintegrado, a consciência ali engarrafada também fica emancipada, liberada, então vem o despertar. Normalmente, as pessoas têm um 3% de consciência desperta, mas se trabalhamos sobre nós mesmos, se eliminamos todos esses eus pessoas que em nosso interior moram, elevaremos nosso percentual de consciência pouco a pouco. Se as pessoas tivessem sequer um 10% de consciência desperta, poderíamos dizer que, em verdade, as guerras sobre a face da Terra desapareceriam para sempre. Se as pessoas chegassem a ter um 50% de consciência desperta, a Terra seria um paraíso. Agora, chegar a ter um 100% de consciência desperta, é só questão de iniciados, de super-homens, como um Moisés, Buda Gautama, o Cristo, etc., etc., etc. Necessitamos trabalhar muito, dissolver esses eus que em nosso interior carregamos para poder mudar nossa própria vida, para poder despertar consciência, para chegar à iluminação, para experimentar, em verdade, isso que não é do tempo, isso que é a verdade. Antes de tudo, como já disse, quando alguém entra pela senda vertical, quando admite que tem uma psicologia, começa a auto-observar-se. Quando alguém descobre que tem o eu da ira, deve trabalhá-lo, em princípio só deve limitar-se a observá-lo, e logo, compreendê-lo através da análise, através da meditação profunda, através dos estudos diretos. Uma vez compreendido que temos tal ou qual eu defeito, então passamos à terceira fase, desintegração, eliminação. A mente, por si só, não poderia eliminar nenhum defeito psicológico, a mente tão somente pode rotulá-lo com distintos nomes, passá-lo de um nível ao outro, escondê-lo de si mesmo e dos demais, etc.
condená-lo ou justificá-lo, mas jamais alterá-lo radicalmente. Necessitamos de um poder que seja superior à mente, de um poder que possa realmente desintegrar qualquer eu defeito. Afortunadamente, esse poder o possuímos todos dentro de nós mesmos. Aqui e agora, quero referir-me, em forma enfática, ao poder serpentino anular, que se desenvolve no corpo do asceta agnóstico, a esse poder extraordinário que os orientais denominam Kundalini, e que os alquimistas medievais denominavam Stella Maris. Stella Maris, em verdade, que é uma variante de nosso próprio ser, mais derivado. Stella Maris, a cobra sagrada, o poder serpentino do Kundalini, como se lhe chama no Hindustão e no Tibete, pode desintegrar instantaneamente qualquer defeito de tipo psicológico. É óbvio que todos temos pleno direito a invocar o poder de Devi Kundalini Shakti. O poder esse se multiplica, se desenvolve, se desenrola quando se trabalha extraordinariamente na forja acesa de Vulcano, na nona esfera. Os solteiros também podem invocar a Devi Kundalini quando quiserem eliminar tal ou qual erro psicológico. Mas em verdade temos que afirmar, em forma enfática, que o poder maravilhoso de Devi Kundalini Shakti se multiplica extraordinariamente na nona esfera. Com esse poder milagroso podemos desintegrar qualquer defeito. Devi Kundalini, Isis, Adonia, essa variante de nosso próprio ser, esse aspecto de Deus Mãe em nós, pode eliminar de nós mesmos o defeito que hajamos compreendido integramente, em todos os níveis da mente. Chegou a hora de entender a fundo esta questão, de ir morrendo de instante em instante, só com a morte advém o novo. Se o grão não morre, a planta não nasce. É necessário que nos resolvamos todos a morrer, se é que queremos de verdade nascer espiritualmente. Recordemos o parágrafo aquele de Jesus e de Nicodemos. Jesus exclamou dizendo: é necessário que morras para poder entrar no reino dos céus. Nós necessitamos morrer aqui mesmo e agora, se é que queremos entrar nos mundos superiores de consciência cósmica, completamente despertos, totalmente iluminados, transformados radicalmente. Assim como estamos não servimos para nada, somos um fracasso total, assim como estamos não somos senão eus. O eu psicológico não pode criar uma nova era, o eu psicológico não pode iniciar a era de Aquários entre o augusto trovejar do pensamento, o eu psicológico não pode fazer a era de ouro. Aqueles profetas falsos que dizem que no ano 2001 ou 2007 começará a era da fraternidade e do amor, a era de ouro cantada por Virgílio, o poeta de Mantua, em sua colossal obra titulada A Eneida, se equivocam, mentem. Por que e de que maneira poderia o ego inventar uma era de ouro? Acreditam vocês acaso que o eu da psicologia experimental, esse eu tenebroso, esse eu do ódio, desse eu da guerra, das invejas, etc., 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 poderia criar em verdade a era de ouro? Obviamente, necessitamos morrer em nós mesmos aqui e agora, se é que queremos, em verdade, criar a futura era, criar uma nova civilização, criar uma nova cultura. Chegou o momento de entender que não somos felizes. Chegou a hora de compreender que somos uns desventurados e não devemos enganar-nos a nós mesmos crendo-nos muito autoimportantes, autoperfeitos, soberanos, deuses, homens e não sei que mais. Coloquemo-nos no plano das cruas realidades. Cada um de nós tem que lutar para existir, tem que lutar para viver, não é feliz, mudar é o fundamental. Em meus livros tenho falado muito sobre o sexo, tenho dito bastante sobre a forja acesa de Vulcano, sobre a alquimia sexual. Obviamente, mediante a transmutação da libido genética, citada tantas vezes por Santo Agostinho, é possível criar os corpos existenciais superiores do ser para nos convertermos em homens. Mas, de que serviria converter-nos em homens autênticos, no sentido mais completo da palavra, no sentido mais extraordinário, se não eliminarmos o ego? Aquele que possuir os corpos existenciais superiores do ser e não houver eliminado o ego convertese, de fato e por direito próprio, em um anasmussen com duplo centro de gravidade, em um fracasso, em um aborto da mãe cósmica. Assim, pois, trabalhar na forja acesa dos ciclopes é necessário, mas se não eliminarmos o ego fracassaremos rotundamente. Que nenhum de nós se creia perfeito. Por que perfeito? Só o Pai que está nos céus é perfeito, nós todos, começando por mim, que sou o que está ditando esta cátedra, aqui, diante de vocês, me considero, e nos devemos considerar, imperfeitos.
É lamentável que no movimento gnóstico hajam ainda personalidades, diríamos, que se creiam perfeitas. É lamentável que no movimento gnóstico ainda hajam mitomanos, pessoas que se sintam sublimes e hierárquicas. Eu, como presidente fundador deste grande movimento, jamais me sentiria perfeito, porque estou perfeitamente convencido de que só Ele, o Senhor, o Pai, é perfeito. Mas no movimento gnóstico vêem-se às vezes incongruências que assombram, pessoas cheias de erros que se creem sábias, pessoas que se sentem muito santos, quando suas mãos estão cheias de carvão, pessoas que se sentem muito elevadas hierarquicamente, transformadas em hierofantes, quando em realidade de verdade nem sequer começaram a percorrer a senda vertical revolucionária. Temos que nos situar no plano das mais cruas realidades. Em modo algum vim aqui com o propósito de ser pessimista, tampouco me proponho encher o coração de vocês com pessimismos, somente quis colocar sobre o tapete das realidades, o estado psicológico em que todos e cada um de nós se encontra. Enquanto não houvermos eliminado de nosso interior todos esses defeitos que carregamos, nossa consciência estará profundamente adormecida, morreremos sem saber a que hora, nasceremos sem saber como nem porquê, continuaremos no além como sonâmbulos, como fantasmas. Assim tem sido nossa vida. Assim tem sido e assim será, enquanto não eliminarmos de nosso interior os defeitos. No entanto, tenho que dizer-lhes que não tudo, como se crê, é mera intelectualização. Não quero dizer que a intelecção iluminada não sirva, o que quero é esclarecer que, se a água não ferve a 100 graus, não se dissolve o que se deve dissolver e não se cozinha o que há que cozinhar. Assim também, similarmente afirmo em forma enfática, que se nós não passamos por fortes crises emocionais, intencionais, conscientes, não eliminamos o que necessitamos eliminar e não cristalizamos, em nós mesmos, o que necessitamos cristalizar. Não é tudo, pois, mero intelecto. Neste trabalho somente é possível avançar à base de trabalhos conscientes e sofrimentos voluntários. Não tudo é intelecto. Necessitamos passar por grandes crises emocionais. Não tudo é intelecto. O cérebro emocional deve valorizar o trabalho psicológico que nos conduz à transformação de fundo. A emoção deve trabalhar mais que o intelecto. A emoção deve se fazer ativa em nós. Assim, pelo caminho das emoções autênticas, chegaremos nós ao despertar da consciência. Em verdade, que eu só uso o intelecto quando estou falando com vocês, quando tenho que me dirigir à humanidade, ao mundo, em minha vida privada não o uso. Em minha vida privada só existe o sentimento, o amor, a consciência, a música, a beleza, e isso é tudo. Mas o intelecto devo usá-lo nestes instantes, para poder me entender com vocês, porque como disse no princípio, vocês têm vindo aqui para me ouvir e eu tenho vindo aqui para lhes falar, e entre vocês e eu deve haver mútua compreensão. Por isso me tenho visto obrigado a usar o intelecto esta noite. Em nome da verdade tenho que dizer-lhes, que lhes urge, antes de tudo, que se faz inadiável a desintegração do mim mesmo. Quando o eu psicológico é desintegrado em sua totalidade, quando se reduz a cinzas, quando o ego animal deixa de existir, a consciência fica totalmente iluminada, pode ver aos Elohim, pode conversar com eles cara a cara, pode ver, tocar e apalpar as grandes realidades dos mundos superiores, pode visitar o Nirvana, o Paranirvana e o Mahaparanirvânico, etc., etc., etc. Mas enquanto a consciência estiver adormecida, nós não passaremos de ser meros intelectuais condenados à pena de viver, e isso é tudo. Chegou a hora das grandes revoluções, a hora em que temos que decidir-nos pelo ser ou não ser da filosofia, a hora em que temos que nos levantar em armas contra nós mesmos, contra o mundo, contra a natureza, contra o cosmos, contra tudo e contra todos. Chegou a hora em que nós devemos romper grilhetas e abandonar esta prisão de miséria onde vivemos, tal prisão se chama o ego. Enquanto não destruirmos esta prisão miserável, esta masmorra imunda, nossa consciência continuará ali enfrascada, funcionando em virtude de seu próprio condicionamento, adormecida, inerte. Agora compreenderão vocês por que me interesso tanto, por que disse esta noite que o principal é morrer. Assim é, assim será e assim deve ser. Desgraçadamente, o ego exerce uma fascinação extraordinária sobre nossa própria consciência. Ao me escutar, muitos de vocês dirão que sou demasiado pessimista, porão a mão no coração para dizer, bem, eu logrei alguns avanços.
cada qual buscará algum justificativo para sua conduta, para seu modo de ser, etc., porque ninguém quer reconhecer a verdade, reconhecer que é um infeliz. Fizeram-se-nos muitas promessas, cada qual promete maravilhas, os políticos prometem dar ao mundo a felicidade, etc. E que? O mundo com suas amarguras segue andando e seguirá andando, e a dor continuará dia após dia, até que nós eliminemos as causas da dor. Essas causas não estão fora de nós mesmos, essas causas estão dentro de nós mesmos, aqui e agora. Necessitamos rebelar-nos, já disse, contra nós mesmos, contra a natureza e contra o cosmos. Necessitamos nos levantar em armas contra tudo que existe, se é que queremos a emancipação, a libertação final. Sinceridade é o que necessitamos, não nos enganar mais miseravelmente uns aos outros. Desgraçadamente, falta muito a sinceridade no mundo. Todos se creem perfeitos, todos se creem justos, todos se creem santos, todos se creem sábios. Nas distintas escolas de tipo pseudo-esotérico e pseudo-ocultista, não há nenhum que se creia ignorante, todos creem que já agarraram a Deus pelas barbas. Ignoram. E o pior de tudo é que não somente ignoram, mas além disso ignoram que ignoram. Isso é o mais grave. Chegou a hora das grandes decisões, chegou a hora em que nós devemos nos meter pela senda da revolução em marcha, pelo caminho angusto, estreito e difícil que conduz à luz, pelo caminho vertical revolucionário, pelo caminho da revolução da consciência, pelo caminho que conduz ao super-homem. Desgraçadamente, agora não somos mais que animais intelectuais condenados à pena de viver, para ser homens necessitais e haver dissolvido o ego e haver criado os corpos existenciais superiores do ser. Mais ainda, haver se sacrificado intensamente pela humanidade. É duro o que estou dizendo aqui, esta noite, estou afirmando, em forma enfática, que ainda nós não chegamos ao estado humano, que somos tão somente meros animais intelectuais. Faz-se necessário, primeiro, alcançar o estado humano e mais tarde, posteriormente, chegaremos ao super-homem. Estudando um de nossos manuscritos de Anahuac, li algo extraordinário. Afirmam nossos antepassados astecas o seguinte: os deuses criaram os homens de madeira, os fabricaram de madeira, e depois de tê-los fabricado de madeira os fundiram com a divindade. Mas logo conclui dizendo: não todos os homens logram fundir-se com a divindade. É claro que se nós nos convertemos em homens pelo fato de haver criado os corpos existenciais superiores do ser, mediante o cumprimento do dever parloque, não por isso quer dizer que tenhamos triunfado. Para o triunfo total, é necessário lograr a integração com a divindade. Quem haja alcançado o estado humano autêntico e verdadeiro, quem o haja logrado, deve antes de tudo submeter-se à dissolução do ego, porque se um homem verdadeiro não dissolve o ego, converte-se em Anasmussen com um duplo centro de gravidade, em um aborto da mãe cósmica, em um fracasso. Assim, pois, só eliminando a totalidade de nossos defeitos psicológicos, só morrendo em nós mesmos, lograremos em verdade a integração com o Logos, com a divindade, então nos converteremos em Kumarates, no sentido mais completo da palavra. Um Kumara é um super-homem, um Kumara é um Logô encarnado, um Kumara tem poder sobre o fogo, sobre o ar, sobre as águas e sobre a terra. Nós devemos nos converter em Kumarates, em homens autênticos, em seres divinais, inefáveis, em indivíduos sagrados. Mas assim como estamos, em verdade, não somos mais que meros animais intelectuais condenados à pena de viver. Eu convido a todos os aqui presentes a conhecerem-se a si mesmos, a estudarem-se, a indagarem, a inquirirem, a buscarem, a mergulharem nas profundidades para poder chegar a saber o que lhes sobra e o que lhes falta. Quando alguém compreende tudo isto, entra pelo caminho que conduz ao super-homem. A hora chegou, a hora terrível em que grandes cataclismos se aproximam. Treme a terra na Guatemala, treme na Nicarágua, continuarão tremores em todas as partes. Aqui mesmo, em nossa cidade capital haverá um tremor muito grande. Se multiplicarão os terremotos em toda a redondeza da Terra, grandes eventos cósmicos se avizinham. Estamos de urgência, necessitamos dissolver o ego. Seria lamentável que nós desencarnássemos sem haver dissolvido mim mesmo,